Faz pra mim uma análise desse primeiro ano do governo Lula. Complexo. E previsivelmente complexo, Mauricião. A coisa não ia ser fácil. De maneira nenhuma. Nem está sendo. Nem economicamente, nem politicamente. Só que o que eu imaginava aconteceu um pouco o inverso. Eu imaginava que o Lula ia conseguir se organizar politicamente muito rápido e que ele ia demorar muito para dar jeito na economia. Ele tá dando um jeito na economia bem mais rápido do que a gente imaginava e politicamente tá bem caótica a coisa. Vai ter mais reforma ministerial por aí, que tá por vir e tudo mais. Ele tá refém daquele... Tá muito. A gente tá centrão. vivendo um semipresidencialismo, basicamente, em que o Lira é quase um primeiro-ministro, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, a gente vive num sistema presidencialista. O sistema presidencialista, você vai lá, vota no presidente, vota nos deputados, e os deputados são o que é conhecido como legislativo. O Lula, presidente, tá ali onde é conhecido como o executivo. O que a gente está tendo no Brasil hoje aqui é um legislativo tentando pegar para ele coisas que não eram para ser dele, tipo o orçamento. Estão querendo fazer parte do executivo. Basicamente. Então, na prática, a coisa está muito difícil. O Lula está vendo de perto agora que o buraco está bem mais embaixo. Ao mesmo tempo, eu estou bastante surpreso com a parte econômica. A inflação diminuindo. Mesmo com o presidente do Banco do Brasil jogando do Banco Central lá. Do Banco Central. Desculpa, o juro caiu ontem de novo. Né? Então tem um jogo ali complexo pra caramba. Eu não sou da economia, sou da ciência política. Mas o que eu acho que é a principal crítica que eu faço ao governo Lula nesse momento? Comunicação. Cara, tá lamentável em diversos sentidos. Muita coisa de improviso, muita coisa em que ele não está compreendendo antes de falar. Ele, por exemplo, ele está sendo vítima agora de um gesto muito difícil de entender da parte dele. Ele recebeu o Maduro com pompas ali em fevereiro, março e tudo mais, sendo que ele poderia só ter recebido, não precisava de tapete vermelho, recebe o cara, chefe de Estado e tudo mais. Aí agora o cara tá invadindo, tá querendo invadir a Guiana, ameaçando invadir um país vizinho. E o Lula não sabe o que faz. Então, em muitos casos, o peixe morre pela boca. O Lula tem que falar menos de improviso. Óbvio, quem sou eu, Fábio, para falar do que o Lula deve falar ou não deve falar? Mas também cabe a mim analisar algumas coisas. Na minha visão, ele soltou uma frase lá há uns 6 meses atrás, sei lá quanto tempo atrás, falando assim, videogame estimula a matar e não sei o quê. Pô, essa é uma visão de 50 anos atrás, cara. Que videogame estimulava a matar. Tá, então música pesada, heavy metal estimula a matar também? Porque heavy metal também fala de morte. É jogo, é videogame, então existem... Deixa eu só completar, Maurício. Existem algumas falas de improviso do Lula que ele precisava tomar muito mais cuidado, ter um script, ter uma assessoria, ter gente mais jovem no entorno dele. A impressão que eu tenho é que ele não ouve ninguém. Ele tá ali, pô, quantos cabeça branca da era do PT, da fundação do PT tem ao lado dele? Não tem. Você tem Glaze, que é de uma geração, 2 gerações depois da dele. Você tem Haddad, que é 1, 2 gerações depois da dele. Você não tem um Dirceu do lado dele, você não tem um Guxiquem do lado dele, você não tem um Genuíno do lado dele, você não tem um Palocci do lado dele. Então, a sensação que dá em termos de comunicação é que ele não ouve as pessoas. Ele simplesmente está falando o que está dando na cabeça dele, e ao falar o que dá na cabeça dele, muitas vezes ele fala uma coisa bastante complicada para quem trabalha com comunicação e sabe qual vai ser o uso do que ele falou na rede social. Ele não percebeu uma coisa, que ao falar de improviso, vão tirar só 15 segundos do que ele falou. Não adianta ele corrigir nos 30 segundos posteriores. Vão fazer um clipe de 15 segundos em que ele vai estar falando algum absurdo ali. Então ele precisa, vai ser difícil, mas ele precisa se atualizar em relação à comunicação, ter mais algum script, ter mais roteiro, ouvir um aconselhamento de pessoas de comunicação do entorno dele. E se ele continuar falando de improviso, a gente vai continuar tendo gafes aí que vão ser usadas pela direita. Agora,